do Senhor é preciosa, mas esse versículo talvez para a glória do Eterno. Toda a palavra de Deus ela é pura. Mas quando eu cheguei nesse versículo, meu Deus do céu, é inexplicável a forma com que certamente, segundo a palavra diz, né, Isaías, o que ele viu, o que ele presenciou, né? E aí quando nós chegamos nesses serafins, é algo inexplicável que eu começo a tentar, eu tento meditar a forma com que estava cada um desses serafins, com relação à reverência que estavam eles a Deus, com relação à reverência que estavam eles tendo a quem? A Deus, o seu ser supremo. Deus, certamente, minhas irmãs, meus irmãos, Deus é um ser inexplicável. Não há quem jamais consiga explicar a Deus. Não há quem jamais consiga entender a Deus. Quando, na verdade, aleluia, louvado seja Deus, esse serafim, diz a Bíblia, que tinha, aleluia, louvado seja Deus, cada um deles tinha quantas asas? 6. Com 2, eles faziam o quê? Com os seus rostos o quê? Meu Deus do céu. O que é que os irmãos entendem em relação a cada um desses serafins com 2 das suas asas coxas? Mas por que eles estavam com os rostos cobertos? Também era glória. Por que esses serafins estavam com os seus rostos cobertos? Será que nós conhecemos? Será que nós sabemos quem é o verdadeiro e santo? Deus Todo-Poderoso. Disse, segundo a palavra, que dele é a prata. Que disse, segundo a palavra, que dele é o ouro. Esse Deus que no princípio, segundo a palavra, criou os céus, criou a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito dele se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Nós conhecemos, sabemos quem realmente é esse Deus. Olha, tamanho eram as reverências que estavam tendo aqui, esses serafins, que tinham 6 asas, e que pegava 2 dessas 6 asas que tinha, cobria o rosto, pegava 2 das 4 asas que restavam, cobria os pés, e pegava 2 das que restaram das 6, e com elas voavam. Os serafins agora estão voando, os serafins agora estão voando, os serafins agora estão voando, mas eles não estão voando em silêncio, mas eles não conseguem certamente ficar calados, mas eles dizem santo, mas eles dizem santo, eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Certamente esses serafins não cessavam de dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão com os rostos cobertos, eles estão com os pés cobertos, eles estão com as 2 asas para lá e para cá, voavam e diziam uns para os outros santo. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Ele dizia por 3 vezes santo. Olha só, tamanho é o que? A santidade de Deus. Podemos parar um pouco para tentar ver se conseguimos entender a mensagem. Talvez nós não consigamos entender. Quando nós não a entendemos a mensagem, gera sobre nós uma coisa que chama-se confusão. Entendemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não é um Deus de confusão, senão de paz. Quando entendemos a mensagem, não entra sobre nossas vidas o que se chama de confusão. Peraí, Deus serafins 6 asas, 2 cobriu o rosto. Lembra quando o Senhor falou com o profeta que estava dentro da caverna, de que forma o profeta saiu até certamente a presença do Senhor para ouvir o que Deus está falando, com uma capa, e a capa do profeta, ele estava com ela assim também. Quem foi aquele profeta? Diz que teve por nome do profeta quem? Elias. Elias certamente conhecia e sabia quem era Deus. Exatamente, Elias entendia que não tinha como de lá onde ele estava sair com seus rostos o quê? Para não sair desta forma, aleluia, Elias sai com a capa coberta, ou com o seu rosto coberto com o quê? Com a sua capa. Um pouco parecido com a forma com que estava os serafins com 2 asas, com seus rostos cobertos. A santidade de Deus é grande, irmão. A santidade de Deus não se explica.
Isso é só uma maneira, só um jeito, só uma forma, não existe duas de se ver Deus. Deus, no Antigo Testamento, disse que a face dele não se vê. Segundo a Escritura, Deus disse, a minha face não se verá, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Você entenda por que o profeta Elias saiu com a capa, cobrindo o quê? Seu rosto ou sua cabeça? Você entende por que os serafins estavam com duas asas, com seus rostos o quê? Cobertos? Tem os explicadores, tem os historiadores, eu respeito os explicadores, respeito os historiadores, mas você entende por que os serafins estavam com duas asas, cobrindo o rosto? Por que os serafins, ali não eram homens que estavam, eram o quê, irmão? Seres o quê? Você pode dizer seres celestiais, podemos dizer, né? Seres celestiais, totalmente diferente do homem que é carne e carne. Se os seres celestiais assim faziam, imagina como é que nós temos também que fazer. Será que nós temos que fazer de qualquer jeito com relação a esse Deus que é todo poderoso, que diz que minha é a prata e meu é o ouro? Será que nós temos que fazer de qualquer jeito? Não, eu tenho que fazer de qualquer jeito, eu tenho que andar de qualquer jeito, eu faço o que quero, ninguém está nem aí comigo. Eita, tu serve a quem? Eu sirvo a Deus. Você nunca olhou para essa palavra. Nunca beijou. Cheiro gostoso. Serafins estão com os rostos o que? Cobertos. Serafins estão... Irmão João, não se veste assim não. Estou falando de exemplo. Então olha para os serafins. O serafim não usava, irmãos, mostrar nem mesmo o quê? Os serafins não usavam mostrar nem mesmo seus pés. Porque até os pés dos serafins estavam o quê? Até os pés estavam cobertos. Porque quando eles estão desta forma, com o rosto coberto, duas asas, com os pés cobertos, duas asas, e quando restam duas, eles agora vão fazer uma coisa. Aí alguém diz, irmão João, sabe o que eles vão fazer? Sabe o que eles estavam fazendo? Adorando. Eles estavam o quê? Certamente, adorando. Glória a Deus. Olha, eles estão com o rosto coberto, eles estão com os pés cobertos, e certamente eles começam a adorar, e a dizer, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles clamavam uns para os outros, dizendo isso. Não era um só que clamava para um e o outro em silêncio, não. Era uns clamando para os outros e dizendo, santo. Santo, com os seus rostos cobertos, seus pés cobertos, voando para lá, voando para cá. Só que eles não voavam para lá sem dizer santo, eles não voavam para cá sem dizer santo, eles não voavam para lá sem dizer santo, não, eles voavam para cá dizendo santo, para cá dizendo santo, 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 santo. Parecia que eles estavam agoniados, parecia que eles estavam, irmãos, tipo assim, nós não podemos ficar em silêncio nesta noite, nós não podemos ficar calados.